Rádio. Novelo. Tem gente que dá entrevista. E aí, E tem a Thaís Ferreira. você imagina ser diagnosticada com 5 anos de idade, num contexto pobre e periférico? Nossa. Eu encontrei a Thaís no nosso estúdio em Ipanema. A Thaís foi de carro, mas saltou 2 quarteirões antes por causa do trânsito e terminou o trajeto andando. Depois, ela subiu 3 andares de escada, entrou, tomou um copo d'água e, sem pausa nenhuma, sentou na minha frente e desatou a falar coisas interessantíssimas. E eu, que não sou boba nem nada, comecei a gravar imediatamente. Tipo o quê? Você foi no colégio, as pessoas disseram, nossa, menina superdotada. Então, A Thaís foi diagnosticada com altas habilidades logo criança e isso fez toda a diferença nas escolhas dela. Ela sabia ler e escrever com 3 anos. Com 6, ganhou do pai um livrinho do Estatuto da Criança e do Adolescente. E daí, do Estatuto para ler a Constituição e ficar viciada em saber de tudo, foi um pulo. Hoje, aos 37 anos, a Thaís Ferreira é vereadora da cidade do Rio de Janeiro. Ela foi eleita pelo PSOL em 2020, a primeira mulher negra eleita pelo partido depois da Marielle Franco. De lá para cá, foram mais de 100 leis ordinárias aprovadas. Ela propôs e aprovou legislação contra o racismo obstétrico, de assistência para imigrantes, para o incentivo ao desenvolvimento na primeira infância, para a segurança de mães e crianças. E mesmo com toda essa produção, tendo 2 mandatos considerados um sucesso, a Thaís vai desistir da política. O motivo da nossa conversa de hoje foi esse: entender o que faz mulheres de tanto talento desistirem da política institucional. Como é que a gente faz para criar um ambiente seguro para as mulheres dentro desse mundo? Mas a gente começou a nossa conversa contando como foi o processo de diagnóstico dela e como foi crescer sendo uma criança com altas habilidades. eu ia pra escola maternal, aquela coisa, eu entrei na escola com 3 anos, escola de bairro, já sabia ler e escrever, e dormia. Não tinha nada pra fazer na escola. Aí uma professora, acordando, me chamou de lerda. Aí a minha madrinha falou, gente, eu vou lá fazer um barraco, porque a Thaís pode ser milhares de coisas, mas de lerda ela não é. E aí, que você vai chamar minha filhada de lerda, que não sei o quê? Aí a diretora falou, olha, a gente percebe que a Thaís tem muita facilidade com aprender e tudo mais, mas depois ela dorme. Acho melhor vocês darem uma olhada. Aí a minha mãe me levou na psicopedagoga e faz avaliação, só que a psicopedagoga mandou para avaliação para um neuropsicólogo, e o neuropsicólogo era um homem terrível, não admitia que... Ele falava pra minha mãe, você não pode ter uma filha superdotada, é impossível sua filha ser superdotada. Eu fui testada 5 vezes. Na 5ª vez eu falei, mãe, eu tô cansada, eu não quero fazer tudo isso de novo, não sei o quê. E pra mim tá tudo bem, eu só quero brincar. Tava cansada mesmo, a criança querendo brincar. Falei, gente... E aí a minha mãe falou, tá bom, faz o que você quiser. Aí eu falei, quer saber, eu vou botar quadradinho, estrelinha, coração, que eu era muito criativa, assim, nesse negócio de arte, sempre foi minha praia. E aí, enfim, já tinha o diagnóstico, aí minha mãe me colocou, deu sorte de achar uma psicopedagoga que era fono e que era psicóloga também. E eu fiquei no consultório da doutora Vera dos meus 8 anos até os meus 17 anos. Nossa! E aí E por foi que muito precisa bom. de um acompanhamento, se você é superdotada, de um acompanhamento psicológico, se você é Então, a gente superdotada? até teve agora, saiu uma política, né, para as pessoas, crianças com altas habilidades. O que acontece? Hoje a gente entende que as múltiplas inteligências, a gente entende que existe uma assincronia, porque o que acontece? Às vezes você tem uma maturidade intelectual muito grande, você se destaca em várias áreas, mas emocionalmente você não se desenvolve tão bem. A pessoa com altas habilidades, pessoa superdotada, vai ter todas as angústias muito parecidas até com pessoas que estão no espectro do autismo, porque tem uma rigidez cognitiva, tipo assim, a lógica é essa daqui. Como é que vocês não enxergam essa lógica? Eu tinha episódios de turbilhão mental, que se fala, né? Eu tava pensando em tantas coisas ao mesmo tempo que eu não conseguia verbalizar. Assim, sua cabeça é uma velocidade da luz e uma pessoa pequenininha
que você faz? Eu não falo. Eu escolhi não falar. Tipo assim, ó, estou denunciando, aconteceu um caso de abuso comigo. Eu falei, estou denunciando esse abuso. Vocês são os adultos, vocês têm que fazer alguma coisa. As Abuso pessoas... sexual. Abuso é sexual. Tinha 6 anos de idade, o cara é professor de matemática, namorado da minha prima, de confiança, da família, brincava muito com outras primas minhas. Eu falei, olha, eu tenho 6, a Raquel tem 4. O que ele faz comigo, ele também faz com ela. Você tá fantasiando, você tá com ciúmes da Raquel. Falei, gente, não tem como eu estar com ciúme daquele toque. Aquele toque, eu sei que ele tá me molestando, eu tô falando pra essas pessoas. E as pessoas não me ouviam, eu resolvi. Falei, já, olha, adultos não me escutam, eu não falo com adultos. Aí decidi não falar com adultos. Aí minha mãe, Thaís, vamos pra um lugar. Se prepara. Thaís é bicho do mato, antipática, antissocial. Gente, eu só não falo com vocês, porque vocês não confiam no que eu estou trazendo. E assim, vocês não resolvem. Meu pai, isso aqui vai ajudar, vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida? O ECA. Meu pai me deu o ECA. Fiquei obcecada, meu hiperfoco até hoje. Te deu O Estatuto da Criança e do Adolescente. Pra você ler. Pra eu ler. E aí foi do ECA pra Código Civil, Constituição. E aí fui crescendo e falando sempre, não sei o que, viria revoltada, viria aquela que defende as crianças, porque o ECA realmente, vocês não podem bater, vocês não podem isso, a gente tem direito àquilo, a criança da rua do lado também. Eu sou criança do pé do morro, né? É diferente da criança do alto e do asfalto também. Então virei super ativistinha desde pequenininha. Já com 6, 7 anos. 10 anos eu tinha minha escola do quintal. Assim, isso era legal. Minha tia era explicadora, e a minha tia, quando tava na igreja, eu tava cuidando dos filhos, que ela tinha 3, eu assumia o turno de professora dela. E aí eu tava dando formação ali de tipo, vocês têm direitos, você lá, tem que brincar, não tem que bater, não tem que apanhar. E aí, por isso que eu falo, né? Mudou a minha vida mesmo. Eu entendi que janela de oportunidade, de verdade, mudança radical, social, só acontece na infância, depois é redução de dano, e a maioria dos danos a gente não consegue reduzir, porque a gente está no Brasil, é muito desigual mesmo, mas isso me deu mobilidade, essa mobilidade social, assim, eu consegui, através dessa estruturação de saber que eu tinha direitos, por mais que fossem direitos que seriam distantes da minha realidade, se eu conseguisse formular bons argumentos e questionar quem estava nos lugares de poder, professores, comunidades e tudo mais, eu conseguia me mover nesses territórios. Então, eu sempre consegui me movimentar por isso. Uma aparência muito frágil, né? Até hoje eu sou uma mulher baixa, pequena e tudo mais. Então, eu tive que criar uma voz de autoridade a partir do conhecimento. E só quem me dava conhecimento eram os livros, né? Então, foi assim que eu fui criando essa identidade política. Só que, ao mesmo tempo, o racismo é acachapante, né? Então, nunca foi uma coisa fácil de tipo, putz, eu tenho uma teoria, eu tenho uma tese, eu tenho uma pesquisa extensa, porque a minha pesquisa começa no começo da minha vida mesmo, depois eu fui aperfeiçoando isso, mas eu não sou chancelada pelos espaços acadêmicos ou espaços institucionais. O racismo, ele impede mesmo. Eu passei pro IME, pro ITA. Meu pai cobrava isso, meu pai é militar de bombeiro, né? Então ele falou, meu sonho era aeronáutica. Você tem que aproveitar que você é inteligente, colégio militar, aí, imita, não sei o quê. Aí eu falei, cara, mas eu sou um artista, sabe? Eu sou artista, eu sou a pessoa que vai escrever livro, que vai escrever música, que vai cantar, que vai pintar. Tudo bem, habilidade para exatas eu tenho, mas a matemática pra mim também é outra história, sabe? É constelação, eu não queria aquilo. Eu falei, eu vou ficar infeliz, vou ser uma pessoa esvaziada de mim. Mas tu quer o diploma? Tá bom, vamos lá passar. Aí você passa ali. E o que você fez? Você fez ITA, IME? Eu passei, aqui, como o IME era aqui, no ITA eu não queria ir nunca. Meu Deus do céu, se eu fosse pro ITA, acho que ia ser outra pessoa. E aí eu cheguei a matricular, né, fazer engenharia de computação no IME, que é no prédio de matemática, né? Quando eu cheguei lá... Que é aqui no Rio. Isso, quando eu cheguei lá, querida. Primeira aula, minha mochilinha jeans, assim, né? Estou aqui no ambiente e tal. Um professor falou, sua mãe não tá aqui, não. Aí eu falei, minha mãe, sei lá, né? Oi? Aí ele, você não é filha da mulher que varre o chão? Tô dando aula. Aí eu falei, putz, velho. Eu volto pra casa, minha mãe, que sempre falou, faz o que você quiser, desde aqueles testes lá dos 5 anos de idade. Falei, cara, eu tinha 16 anos. Isso é uma coisa horrorosa. Você termina o ensino médio muito cedo. Com 16 anos? Passei. Você termina o ensino médio muito cedo. Eu não tinha maturidade emocional, mas, super inteligente. Mas, gente, eu queria ser acolhida, eu ainda era uma criança traumatizada por sabe? Por alguém que tentou abusar de mim, enfim. O que eu vou fazer com esse cara branco, que é o professor, numa sala cheia de homem, porque só tem homem, só tinha, né? Ainda só tem. O que eu faço aqui? Tipo, realmente... Aí eu fui pra design. Aí minha mãe tinha a bolsa no trabalho dela.
Aonde que você fez design? Na Cândido Mendes, que ainda era design de moda que eu queria fazer. Mas antigamente era design com especialização em moda. Aham. Aí virei, assim, prodígio, né? Porque muito novinha, minha mãe me levava no primeiro e segundo ano, assim, a mãe ainda me levava no metrô e tal. Então, assim, prodígio, né? Pessoa, o exótico. Eu falei, vou me beneficiar um pouco disso, que é estratégico também, né? Então... Porque lá você era... tipo, caramba, aquela Lá você era menina... valorizada. Tipo, eu sei tudo mesmo desse negócio, que Project Runway, essas coisas todas, pesquisa na internet, eu tô lendo sobre essa vida da moda, sobre os grandes estilos desde criança. E aí eu consegui, tipo, desde sempre trabalhar, né, com estilistas, backstage, aí fiz esse rodízio aqui na Zona Sul, né, trabalhei na Oscar, na Menina Simine, trabalhei em lugares legais, e aí depois... Fui pra Antropologia do Consumo na ESPM, fazer uma pós, e aí mudou a minha... Que legal, Antropologia do Consumo. Muito legal. Que É bacana. Antropologia do Consumo e Comportamento do Consumidor. Então, ou você vira escravo do mercado, ou você vira alguém muito crítico. Com minha bagagem, eu virei alguém muito crítico. Aí eu falei, não acredito que eu estou corroborando com essa indústria têxtil que é escravagista. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso continuar. Eu não posso continuar. Cara, eu preciso hackear esse sistema. Aí engravidei. Aí eu falei, aí foi aquela plot twist da vida. Eu falei, caraca, não é nem só sei que nada sei, é tipo assim, o universo tá no meu ventre, então eu vou mergulhar. Aí, violência obstétrica, eu tinha sofrido, meu primeiro filho não foi o Atos, né, foi um que morreu. E aí, você perdeu um filho? Perdi o meu No primeiro. parto? Não, eu tava com 9 meses já. Meu bebê perfeito, bem formado, bem cuidado, pré-natal bem assistido. Senti uma movimentação diferente na barriga naquela ocasião, com 34 semanas já. Foi em 2012 isso. Liguei pra minha médica. Tá aí, estou num congresso internacional, não precisa ir pra não sei pra onde, não sei o quê. Fica em casa que seu bebê tá muito grande, você é magra, você é pequena. Falei, olha, minha primeira gestação, mas eu acho que a movimentação tá muito esquisita. Eu senti uma vibração, sabe, diferente de chute. Não, é comum, esses espasmos podem ser só gases, você não entende do que você tá falando. Falei, verdade, ela é a médica. É razoável, conheço ela há bastante tempo, tudo bem. Consulta sábado, isso foi na quarta-feira. Chego na consulta, ela fala, olha, vamos auscultar o neném. Vamos lá, sem batimentos. Aí eu falei, né, que eu faço agora? Aí ela, vai pra perinatal que é aqui pertinho e faz uma ultra, porque pode ser só o meu sonar que tá com defeito. Eu falei, poxa, tu vai me meter essa pra mim, que teu sonar tá com defeito num bebê que já é grande. Se fosse uma gravidez inicial, eu não conseguiria ouvir, mas agora, gente, eu estou com 34 semanas. Ok, eu vou. Cheguei lá na perinatal. Lembra aquele programa As Boas-Vindas que tinha no GNT? Que a perinatal gravava partos e tudo mais? Que é um programa bem conhecido deles. Aí eu dei entrada lá pra fazer uma ultra de emergência. A médica chegou. Olha, não achei o coração do seu neném. Seu bebê veio a óbito na sua barriga. Pedi ela 1 minuto. Ela, não, você tem que sair da sala. Aí eu falei, por que eu tenho que sair da sala? Tipo assim, você tá me acabando de me avisar. Aí eu falei, né? Você tá acabando de me avisar de um óbito do meu bebê. E eu tenho que sair dessa... porque a gente precisa liberar porque tá numa gravação, eles vão botar equipamentos aqui. Aí eu, gente... Aí tá bom, saio da sala, vou pra um lugar da recepção. Aí eu falei, tem algum enfermeiro, algum obstetra de plantão pra me conduzir? O que aconteceu? Eu falei, olha, o ultrassonografista acabou de dizer que meu bebê veio a óbito. Eu preciso saber o que eu faço. Aí a menina falou, não, a gente vai te dar uma medicação, você toma essa medicação, vai pra casa, quando começar o expulsivo... vai pra casa. Quando começar o expulsivo, você entra em qualquer maternidade que vão ter que te atender. Aí eu falei, filha, a carteirinha é plano com quarto, tipo assim, a gente tá sem espaço por causa da gravação do programa do GNT. Não. Juro, assim, juro pela vida de todos os meus filhos que estão vivos hoje, que são 3. Aí eu falei, a cabeça da gente falar, gente. Aí eu falei, não, eu entendi. Tipo, você é você. Eles não querem a responsabilidade do que eles fizeram. E eu era eu ali, né? Uma mulher negra, corpo número, que cabe em qualquer lugar, gente. Aí a gente ainda tá nesse... Aí eu falei, tá. Aí liguei pra médica. Minha médica falou, eu vou conseguir uma vaga pra você no Pan-Americano pra gente fazer uma cirurgia, uma cesariana, pra gente saber como é que tá seu útero. Eu falei, gente, tipo, tato, né? Mínimo. Aí fui pro Pan-Americano, mulher. E foi meia hora, anestesia geral... Tudo certo, o seu útero tá intacto, o seu bebê era perfeito, não sabemos o que aconteceu. Mas eu consegui ressignificar, pelo menos em mim, essa experiência, né? Mas foi duríssimo. Mas assim. você processou?
Então, a gente ainda não tem a tipificação da violência obstétrica enquanto uma prática criminosa. Tem muitos obstetras, inclusive o Conselho Federal de Medicina e tudo mais, que não acreditam nem que violência obstétrica existe. Quanto mais racismo obstétrico. Sei. Então, eu fiz uma denúncia à ouvidoria da perinatal, que me deu uma resposta protocolar de 5 linhas, entendeu? E aí foi o que eu também depois tive energia para fazer naquela época. Porque falei, também esperar que você vá à luta logo depois de uma experiência não, dessas. a luta que eu fiz foi outra. Eu fui enveredei pra ciência. Assim, 3 dias eu já tava, não acredito que seja sem explicação. Vou usar a minha expertise de pesquisa para tentar encontrar uma explicação. Encontrei, tinha diagnóstico, tinha não só cura, né? Tinha manejo. Aí 7 meses depois eu engravidei de novo, um filho em 2013. Aí depois um filho. Quantos anos você tinha? Eu tinha 25. Aí um filho em 2016, anos críticos para a democracia brasileira. Então, assim, eu consegui me resolver e falei, só a única coisa que eu falei é, vamos ajudar as pessoas com a experiência que eu tive, porque o que eu percebi que foi um grande diferencial é que, por mais que eu seja esse corpo visto como número, como um corpo de descarte, eu tenho esse conhecimento que é inesperado. E todas as vezes que eu coloquei esse conhecimento inesperado na mesa, esse questionamento, ele fez valer minimamente algum acesso à dignidade. O conhecimento inesperado de você ter esse conhecimento. De ter esse conhecimento. Quer dizer, que as pessoas não esperam que você tenha esse conhecimento. Aí comecei com projetos e nunca mais parei. E aí vem de você desde lá, 6 anos de idade, aprendendo seus direitos no ECA desde pequenininha já para se defender. O ECA da Turma da Mônica, acredita? A ilustração do Maurício de Souza. Toda criança tem direito de um monte de coisa. Então, assim, a partir de agora, eu sou imparável. E aí, como é que foi assim que você entrou na política, então? Foi porque dessa trajetória da maternidade, criei um projeto social chamado Mãe e Mais, que ele fazia tudo que não consigo aprender num consultório com a minha consulta, porque no consultório é um lugar de aprender, né? Existe um poder ali, né? O médico, o doutor fala e eu tenho que cumprir, se eu não fizer, eu fiz errado, e se eu fizer errado, o pior acontece e a culpa é minha. E eu via muito isso na gestante. O que o médico falou? Eu não entendi, não sei o que. Aí eu falei, tem dúvidas de baixa complexidade, que aí eu tive que estudar literacia em saúde, né? Dúvida de baixa complexidade, eu não sou médica. Então, quem pode tirar? Aí temos que ter o especialista, quem é, quem não é. Aí fui juntando voluntário. Quando eu fui ver, eu tinha um projeto social que era itinerante. Aí falei, bom, vamos amadurecer como um negócio social, que aí eu tenho esperança de que os grandes investidores vão ver que eu estou fazendo a diferença, não sei o que, sei lá. Aí amadureci, fiz aceleração, passei em alguns processos, né, de fundações e tal, ganhei alguns prêmios. Aí virou documentário no canal Futura. Mas a minha ideia é fazer o quê? Eu quero ter uma clínica popular direcionada para a saúde e bem-estar de mães de todas as idades. E aí eu escrevi aquilo tudo, né, projeto lá e tal, faz valuation, nossa, incrível, maravilhoso, mas o dinheiro não vem, bolsa de mulher preta, vou fazer o quê? Aí fui para um negócio de MIT. Aí fui lá na bolsa do MIT, aí um cara falou, mas o seu projeto é uma política pública, não é um projeto, não é um negócio. Eu falei, olha, eu não vou descartar a tua visão, porque realmente você tá aí e eu não tô. Então, assim, alguma coisa tem que eu tenho que ser humilde. Aí eu falei, vou tentar a política. Aí eu já tava com o João com Atos, né, já nascidos. Aí veio o negócio do Renova, a minha pecha do Renova BR. O Renova tinha uma exigência de que até o final do curso a gente estivesse num partido. Eu não tinha partido, eu tinha, assim, apoiado a campanha da Marielle em 16, conhecia a família da Mari por outros motivos. E aí a única referência que eu tinha era ela. Aí eu lembrei de Mari e falei com ela, falei, olha, mulher, a única pessoa que eu conheço negócio de partido é você, quero saber o que você acha, que eu tô nesse tal de Renova e tem um negócio de liberalismo. Ela falou, Thaís, você não tem partido, aproveita, faz o curso, depois a gente resolve. E aí Marielle falou que queria ser uma embaixadora de candidaturas de mulheres negras. Aí eu falei, mas sabe, candidata eu não vou ser, né? Ela falou, Thaís, você tem que ser candidata. Eu falei, gente, você é a única pessoa que falou pra mim na minha vida que eu tinha que ser candidata, assim, só que, tipo assim, eu sou a pessoa que vai se revoltar contra os candidatos. Eu vou brigar, inclusive, com você. Agora, ser candidata, ela não... Vamos fazer isso direito. Aí foi Marielle, quando eu resolvo fazer minha candidatura, no mesmo mês a Mari é executada. Todo mundo quer pular fora, né, porque vamos morrer todas nós. E aí eu falo, não, tem uma responsabilidade aí. Pô, Marielle tinha um projeto político realmente muito voltado para a autonomia e dignidade da população pobre, preta e periférica. Ela, em 1 ano e meio de mandato, não tinha conseguido aprovar nenhuma lei. Falei, velho, se eu consigo minimamente entrar e me comprometer com aprovar leis que façam sentido, já é uma forma de honrar, porque eu não vou ser semente, que eu não vim de gabinete nenhum, então não tem como falar, eu sou aqui semente da Marielle. E aí foi que eu virei, entendeu? A política. Você não chegou lá dizendo, não, eu quero ser vereadora, eu tenho essa pauta.
Pro Renova não tinha nada a ver com a Marielle, né? Eu venho dessa inquietação. E Meus por que filhos... e o Renova virou uma pecha para você, porque eles são esses liberais? O que aconteceu? Em 2017, eu fiz essa viagem, né? Tinha reconhecimento do meu trabalho como empreendedora social, mas o empreendedorismo social, ele prende você muito em alguém que precisa fazer sempre as pessoas chorarem no palco com a sua grande história de superação. E ainda tem essas coisas de que tem que dar dinheiro, que você vai ter que dar dinheiro com um projeto de mães. E aí, assim, não faz o menor sentido. Não faz sentido. E sempre falaram que eu tinha que ser mais palatável, que eu tinha que deixar o meu discurso... Você fala muito que é mulher preta, pobre, periférica, mãe... As pessoas já veem que você é. Eu falei, gente, eu preciso me autodeterminar. Esse lugar de autoafirmação é um lugar muito importante e inegociável. Então, o empreendedorismo ele foi deixando de ser uma possibilidade porque, pro lugar do investimento, meu discurso estava radical, rebelde, raivoso demais. Uma vez, até um apoiador assim falou, Thaís, existe um teto pro identitarismo e você já ultrapassou esse teto 3 vezes. Eu falei, não, eu tô só não negociando a minha dignidade e minha existência. E eu me inscrevi nesses projetos porque eu falei, gente, se eu não souber o que as pessoas que pensam diferente de mim estão fazendo, pensando, eu vou continuar sendo movida e manipulada pelas vontades, os desejos e os quereres delas que não são os meus. Então eu vou lá sim entender que assunto é esse. Isso é uma boa ideia. Por que eles estão lá? Isso é uma ótima ideia. Por que eles estão lá? Eu não estou... Se eles estão lá tendo acesso aos principais nomes que já moveram a democracia brasileira. Eles estão lá ouvindo o que esses caras falam, o que eles fizeram. E eu não estou. Eles vão continuar sendo os tomadores de decisão com esse conhecimento, e eu que quero confrontar essa decisão, não vou nem saber o que está acontecendo nessa sala, eu preciso saber o que acontece nessa sala. E aí, nessa busca, eu me inscrevi em tudo. Eu falei, muito bem. É o da RAPS, eu vou me inscrever, é o do Renova, eu vou me inscrever, e fui aprovada, né? E aí, nessas aprovações, eu aproveitei essas conexões, eu sabia que elas não iam voltar para mim como investimento de campanha, porque eu não sou candidato de primeira escolha de nenhuma dessas pessoas que fazem esse tipo de investimento. Primeiro, eu tô muito longe, né, desse lugar de alguém que vai... entre a pauta inegociável da primeira infância e um lobby que está sendo tocado por uma grande empresa, você não vai contar com o meu voto para isso, né? Mas as pessoas sempre achavam que era possível fazer esse tipo de compra e venda, né? Então, pro outro lado, Thaís está participando disso, está vendida. Entendeu? Aí do outro lado... Aí é que vem a pecha. É aí que veio, entendeu? Que eu tava vendida porque eu tava... Falei, gente, não tô vendida não, eu tô querendo entender com profundidade exatamente, hackear o sistema, quem pode? Não pode ser só Marx, né? A gente tá em 2026, então é verdade. A gente tem que começar a entender que hoje quem tá articulando ou teorizando, elaborando sobre o momento que a gente vive vão ser pessoas como nós e que podem sim transitar. Se o trânsito for negado a mim, a gente vai continuar perpetuando uma lógica que é muito racista e excludente. Então eu sempre confrontei os dois lados, mas isso me deixou num lugar muito delicado, porque, por exemplo, eu sou a Thaís também, que nessas 2 candidaturas, tanto da 18 quanto da 2020, o meu próprio partido, o partido que eu escolhi, que foi o PSOL, tentou me expulsar, me sabotou, tirou recurso, tudo mais, isso é público também. Eles fizeram uma resolução para inviabilizar, impossibilitar que houvessem candidaturas de participantes de programa como o Renova e a RAPS. E a Fundação Lehman. E só quem existia que tinha feito isso era eu. Então, uma resolução daqui, do Rio de Janeiro. Era uma resolução especificamente com esses nomes. Isso, com esses objetivos. Esses programas liberais e não sei o quê. E aí eu fiz uma ruptura institucional com esses programas, porque eu falei, gente, não é sobre isso, até porque eu não havia sido financiada por esses programas nesse sentido, né, politicamente. Eles não financiam, né? Eles nem podem, né, tem cláusulas para isso e tal. Você acessa ali uma rede. Mas até você conseguir fazer essa rede, a partir do momento que você escolhe o partido, você já tá fazendo uma escolha de onde é que vem o seu dinheiro. E aí, naquele ano, eu sofri essa investida. Então, assim, muito duramente, né, eu fiz uma campanha e fui a única mulher negra eleita vereadora pelo partido, sem que o partido quisesse que eu me elegesse. Isso é algo que você fica assim, você fala, nossa, a gente elegeu a Mari em 2016, né? E aí em 2020, que foi a próxima candidatura de vereadora, elegeu a Thaís. Mas, ao mesmo tempo, essa estrutura não queria que fosse eu.
Como é que se resolve isso? Aí foi essa prática, né? Essa busca por, olha, a prática é o critério da verdade, então vamos colocar o trabalho que a gente quer fazer aqui. E aí a gente teve um primeiro mandato muito bem sucedido, né? Aprovei mais de 150 leis para todas as pessoas da cidade. E fizemos essas entregas, então a gente teve um reconhecimento bem bacana, assim. Do partido, inclusive? Acho que depois, né? Eu acho que é isso. Ah, a Thaís vai votar contra ou a favor o funcionário público. Falou, gente, minha mãe é concursada, sabe? Tipo, minha família toda depende do INSS. Não tem como eu fugir do que é caro pra minha dignidade, né? Então, não é nem falar, porque a Thaís ia ser a Tabata Amaral do pessoal. Gente, primeiro que fazer essa comparação é muito misógina, muito machista, muito sexista, né? Então, não é nem sob o espectro ideológico que outra mulher na política está localizada, porque isso é algo que a gente precisa normalizar que vamos estar em todos. Mas, no outro lugar, é querer fazer uma comparação política que não considera a trajetória nem de uma nem de outra. E isso é muito difícil, porque apaga as mulheres na política. São duas mulheres. Exatamente. Assim, o que vocês têm em comum? Uma mulher jovem e outra mulher jovem. Exatamente. Como é que foi o primeiro dia que você chegou lá? Sabe, você sabia pra onde ir? Ou... A gente recebe uma orientação, assim, de como é que vai ser aquele tipo, você vai pra uma rito, sala, né? e aí tem alguém que explica. Primeiro você é meio que diplomado, aí diploma acontece em outro lugar, num dias antes, você recebe aquele seu diplominha, porque era pandemia, né? Então, por isso que até a diplomação... Claro, 2020, isso. Aí a gente recebe as instruções de como vai, o que vestir, como, né, se pode levar a família, se não pode. O que eles mandam vestir? Eles falam que é traje passeio completo, né? Não precisa nem ser tão, assim, social. Mas é um passeio completo ali pros homens, mais, né? Pras mulheres. Eu lembro que eu fui com uma roupa amarela, que eu sou da Oxum, né? Então eu queria honrar a minha ancestralidade ali. Vestido, calça? Foi uma blusa e uma calça transpassada, assim. Aí eu tive a felicidade, né? Isso é uma felicidade mesmo, que atravessa as fronteiras da política, de ser vereadora junto com a Rosa Fernandes, que era vereadora do meu bairro desde que eu era criança. Que legal, você já conhecia há muito tempo. Isso. Aí a Rosa já foi a primeira a me dar um toque, que a minha calça tava com uma fenda, ela, Thaís, olha só, cobre a perna, aqui é um lugar assim, não sei o que, a gente tem que ficar muito ligada. Então, teve um cuidado ali de uma mulher mais velha para poder me orientar naquele primeiro momento. E todo o corpo técnico da Câmara Municipal é um corpo técnico muito cuidadoso com todo mundo. Inclusive, todos eles relatam um carinho, assim, enorme com a própria figura da Marielle, né? Foi um trauma que... todo mundo vivenciou ali, né? Então, foi bacana ver como que eles também, de alguma medida, reproduziam um cuidado comigo, com a Mônica Benício, né? A viúva da Mari, nesse lugar, assim, de vocês estão aqui, a gente sabe que é importante que vocês também estejam, e isso perdurou. Segurança é mais difícil, né? Eu sempre sou confundida. Vereador, não é vereadora? Vai pra onde? Aí até acostumarem com o meu rosto, era muito comum que tentassem me barrar, né? Essa coisa, não, você tá indo pra onde? Falou, não, sou vereadora Thaís. Então, os primeiros dias são mais nesse lugar, assim. Mas aquele rito é um rito muito importante, né? Você entende, acho que uma coisa que a gente aprende é a questão da fé pública, né? Cada voto, as pessoas estão colocando a fé pública delas em você. Então, acho que ali, naquele momento de você tem que assinar e falar que você promete ali honrar com essa fé pública, é um momento simbólico muito importante, onde você sente o peso da caneta. A caneta de vereador é uma caneta leve, né? O legislativo, ele não tem... Eu não acho leve, não. Eu acho super importante. Eu acho que, assim, que o executivo gente, que consegue, onde a política né? acontece que a gente vê, nós que moramos na cidade, é onde a gente vê, eu acho super importante. Eu acho que quando ela é aplicada, porque a minha grande dificuldade hoje é essa. Tá bom, mais não sei quantas leis, só que em estando como oposição, seu projeto pode ser muito bom, ele não sai do papel. Tem isso. Isso que me pega. Mas aí eu moro em oposição, outra situação. De qualquer modo, eu acho que continua sendo um cargo que talvez não seja tão valorizado, mas que deveria ser. Eu acho muito importante. Deveria, porque é quem tá no território, né? Por exemplo, fundamental. A gente tá na maternidade, a gente tá no hospital, a gente tá na escola, no dia a dia, a gente tá na calçada. Eu acho que essa questão da vereança, como esse político mais próximo, eu acho que esse é uma coisa que também me deu muita realização nesses 2 mandatos. Eu pude me dedicar a construir ali possibilidades de política de proteção para as mulheres. Então, hoje, você vai no 1746 e você consegue denunciar o 1746?
é o número que a gente consegue fazer as denúncias da prefeitura, né? Protocolo. Então, 1746 é o amor e ódio, né? Porque é importante existir. Mas muitas vezes a gente fala, nossa, que caminho difícil. Diz que 100 é a mesma coisa. Mas eu consigo no 1746 hoje denunciar racismo obstétrico. Então, é uma lei minha, que aí a gente, parabéns, parabéns. É bem legal. Então, assim, tem muita coisa gratificante. Vacinação para gestantes e lactantes na Covid, prioridade. Foram coisas que eu consegui legislar Nossa, coisa muito importante, isso tudo é muito importante. Não, tem muita coisa. Acompanhante em qualquer exame para mulheres nos hospitais, também foi uma lei nossa. Fraudário nas praças, que a gente ganhou no STF da prefeitura, que a prefeitura não queria se obrigar a fazer. E a gente encontrou uma técnica na procuradoria que a gente criou uma jurisprudência sobre o direito da criança, onde a prefeitura tem sim que instalar os fraudários nas praças reformadas ou nas praças inauguradas. A prefeitura está fazendo, apesar de ter perdido no STF? Não está. Mas é uma vitória importante porque a gente coloca uma jurisprudência inédita que não existia em relação ao município, né? Foi um ganho muito grande, assim, são dois mandatos, né? Eu tô no meio agora desse segundo, que eu falo, putz, assim, a Thaís de 6 anos tá feliz com a Thaís de 37. Pois é, e você conseguiu se reeleger, mesmo com todos esses obstáculos. Eu imagino que a convivência lá dentro da Câmara também não deve ser fácil, né, com, enfim, violência política de gênero, essas coisas. A impressão que eu tenho é que toda vez que eu vejo imagem de uma mulher na política pegando no microfone, tem sempre um homem que vai gritar, a senhora está descontrolada. Sempre que a mulher pode não ter falado nada, né? Abriu a boca já vai ser chamada de descontrolada, né? Isso acontece lá dentro? Acontece. Mais do que acontecer, há também uma negligência quando nós sofremos esse tipo de violência, né? Então, a gente tem interrupções inúmeras. Teve uma vez, isso numa sessão online, tá? Um vereador que renunciou ao seu mandato para poder ajudar na candidatura do pai, que não se concretizou, mas tem uma família aí, ele me interrompeu 12 vezes durante o meu discurso. Nossa. Eu estava defendendo uma semana de amamentação voltada para mulheres negras. E aí ele me interrompeu 12 vezes. E eu fiz a denúncia, porque eu estava na minha prerrogativa parlamentar, ele estava atrapalhando meu trabalho é falar, e a minha denúncia foi arquivada. Então, assim, isso é muito comum. Corta é uma o microfone prática também, né? Cortar o microfone, assim, na presidência, a gente tem, que você falou de hostilidade no geral, né? A Câmara é muito menos hostil do que uma Alerj, por exemplo. A Alerj a gente vê que tem uma hostilidade maior, mas... A Câmara é menos. A Câmara é menos hostil. Acho que até por conta do trauma mesmo da violência política de gênero e raça que aconteceu lá. Eu acho que a gente tem que colocar esse marcador do feminicídio político da Marielle como um marcador de mudança até mesmo nesse tipo de tratamento, que eles viram que não dá pra fazer de qualquer jeito. E por conta também, eu reafirmo aqui o nome da vereadora Rosa Fernandes, ela tem 9 mandatos. Uau! Então, essa presença dessa decana, vamos dizer assim, também faz muita diferença na relação de respeito com todas as mulheres da casa. Somos poucas, né? Então, de 51 chegamos a 12, mas aí a gente teve vereadores que se licenciaram para assumir cadeiras em secretarias, aí agora elas voltaram por conta de período eleitoral. Mas somos muito poucas, entre 51, né? Então, é um esforço diário que precisa ser individual e coletivo. E a gente encontra, assim, umas nas outras, nesse lugar, o reconhecimento, a não ser que seja uma figura muito extremista, mas acho que hoje a gente só tem uma. Mas fora isso, dá para dialogar num aspecto mais amplo, assim, dá para dialogar num espaço amplo, sim. E como essa agenda de direito das crianças é uma agenda que quem quiser se colocar contra perde muito capital político, né? Então a gente acaba conseguindo ali dialogar com certa fluidez. Eu acho que é uma boa palavra, com certa fluidez, assim. Na volta do intervalo, a gente vai conversar sobre os motivos que levaram a Thaís a tomar a decisão de desistir da política institucional, mesmo com um trabalho tão importante no legislativo. Ela também conta pra gente como funcionam os partidos por dentro. E conta pra gente, então, por que você disse, que você me contou que você quer sair da política? Porque você parece, assim, muito eficaz, muito talentosa, com um talento raro. Não tem muita gente assim, você é carismática, você é inteligente, você é preparada. Não tem muita gente como você para ocupar esse cargo que você está, mas, ao mesmo tempo, você teve 2 mandatos muito bem-sucedidos, está no meio do segundo mandato muito bem-sucedido. Por que você disse que você está pensando em sair da política, largar a política?
Olha, assim como o meu lugar de virada para entrar na política foi a vida dos meus filhos, né? Eu acho que esse meu lugar de virada para sair da política também é quando essas vidas que eu queria tanto proteger e eu queria tanto que eles pudessem ser o que eles quisessem ser no futuro, elas são ameaçadas junto da minha, né? Eu acho que tem um movimento que a gente fala muito na internet, que é o movimento de pessoas que acabam expondo seus filhos a diversas violências só de colocar a foto da criança ali. Eu tenho uma camada maior de exposição, né? Eu não estou apenas colocando a foto dos meus filhos. Se a gente procurar a vereadora Thaís Ferreira e filhos, eles estão expostos. Isso foi uma coisa que fez com que eu pensasse de fato em sair da política, porque eu, para esse lugar, eu sou absolutamente incompetente. Eu sou competente para legislar, para fazer meu discurso, para fiscalizar, isso eu reconheço a minha competência. Mas enquanto mãe, eu sou absolutamente incompetente no lugar de proteger os meus filhos. Recentemente saiu uma notícia de que o ex-governador Cláudio Castro, ele tinha um gasto de R$ 900 mil com a segurança da família dele. Você, como vereadora, está num nível de exposição grande, porque a gente confronta o executivo municipal, a gente confronta o executivo estadual, mas a gente sequer tem estrutura para garantir a proteção da nossa família. Porque sim, eu estou no carro blindado. Ok, a gente tem um subsídio da Câmara de R$ 8.700 é o limite, R$ 8.713. Mas quando a gente vai fazer uma cotação de um carro blindado, a gente sabe que ultrapassa esse valor. Você está no carro blindado, seus filhos não estão. Os filhos do governador podem estar, do prefeito, de outras pessoas, sim, mas dos vereadores não estão. E os seus filhos têm que ter acesso à escola, eles têm que ter acesso ao lazer, eles precisam ser cuidados. A rede de cuidado dessas crianças tem que existir. E como eu não consigo garantir essa estrutura para eles, como é que eu posso continuar? E o meu filho, né, nessa última ameaça que eu sofri... O que aconteceu que seus filhos começaram a ser ameaçados? Então, 28 de outubro do ano passado, teve aquela mega operação contenção no Alemão e na Penha, né? A chacina. Aquela chacina. Quem estava chorando sobre aqueles corpos eram majoritariamente mulheres mães. Eu estou nesses territórios apoiando essas mulheres mães no curso delas de dignidade há bastante tempo, né? Isso não começou no meu mandato, começou lá em 2013, como eu falei aqui. E nenhuma delas, a gente pode afirmar, nenhuma mãe vai parir um filho querendo que ele se desvirtue para o caminho da criminalidade. A gente sempre vai rezar para que eles vão para o melhor caminho, mas o Estado falha desde pequeno com essas pessoas, não dando outras alternativas. Existe o livre-arbítrio? Se a gente for olhar para um lado filosófico, a gente pode discutir sobre isso. Mas existe também uma falha gritante no Estado que não garante a creche, não garante o brincar, não garante o lazer, e essa mãe vai chorar ali, naquele corpo derramado de sangue. Eu me posicionei contra tudo isso, e diante desse meu posicionamento, eu recebi uma onda de ataques virtuais coordenada, porque é impossível 11 milhões de pessoas em 3 dias Como assim? Como é que é? Sim, no Instagram, só pra gente ter um número, assim, um dado, eu tinha uma impressão mensal, tá? De 3 milhões de pessoas. Sou uma política que não é influencer, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa cheia de seguidores. Eu tenho lá uns quase 100 mil. Então, por mês, eu tinha umas 3 milhões de impressões. Nesse caso, em 3 dias, eu parti para 11 milhões de impressões. Em 3 dias. Cada post meu tinha mais de 50 mil comentários. Entre o que a gente fala que é injúria simples, se você é uma canalha, uma vagabunda, passando pelo racismo, né? E a ameaça de tortura, de morte, falando que os meus filhos que iam morrer na ponta do fuzil, que eu era marmita de bandido, que eu tinha associação com facções criminosas. E a gente sabe que isso não para na rede social, né? Vazaram o meu endereço, porque isso é possível fazer. E eu tive que me mudar de um dia para o outro com a minha família, buscando orientação onde existe, mas institucionalmente as orientações que existem, a gente tem hoje, né, um programa de proteção de defensores de direitos humanos com uma política pública do governo federal, porém precarizado ainda, eles têm pouco orçamento ali, o que se faz nessa hora e nada é emergencial. De uma hora para outra, eu não sou uma pessoa que vivia vereador, você morava onde? No Andaraí. Eu já posso falar, né, que eu não tô mais lá, na zona norte da cidade, muito próximo, sim, a uma entrada de uma comunidade, que é o Complexo do Andaraí. Mora lá porque é bandido. Então, essas associações vão sendo feitas, e infelizmente meu filho foi abordado, meu filho mais velho, e bateram nas costas dele. Meu filho é uma criança atípica, então tem essa dimensão. Quantos anos ele tem? Ele estava prestes a completar 12. Isso foi em final de outubro, ele fez 12 anos no dia 6 de novembro. Ele foi abordado na rua? Sim, e aí falaram, tá sabendo que o pessoal do Bolsonaro vai matar sua mãe? Aí, gente, como você faz pra continuar, né? Assim, eu continuei, eu tô aqui.
Mas o que aconteceu naquele momento, e eu posso dividir com vocês de uma forma muito honesta, sabe? Foi, bom, eu preciso manter o meu filho vivo. Eu preciso manter os meus filhos protegidos. Não é só o Atos, tem o João, tem o Ben. E o Atos, ele foi uma pessoa que fez um relato muito consciente. Ele, depois que regulou ali e tudo mais, ele falou: mãe, eu sei que essas pessoas fazem coisas ruins, eles querem fazer coisas ruins com você, eles querem te matar. Se eles querem matar você, eu preciso morrer primeiro, porque eu não tenho como viver sem você. E aí, o que que se faz numa hora dessa? Eu passei a lidar com uma criança com ideação suicida, com tentativa suicida, e tendo que continuar com o mandato. Aí eu falei, bom, o que que te deixa seguro? Ele falou, você é perto de mim, você é em casa. Aí eu sei que nada tá acontecendo. E aí o que eu fiz foi falar, gente, vamos derrubar as agendas, vamos, porque assim, a proteção e cuidado custa, gente. Acho que isso que eu tô tentando, por isso que eu não desisto desse lugar político, independente de estar no mandato ou não. Acho que vocês sempre vão me ver advogando, né, por essa causa de que o cuidado custa e tem que custar. Tem que custar, inclusive, ainda mais para criança. Poder organizar uma rede de apoio, uma rede de cuidado, saúde mental, as terapias possíveis, né, para se curar um trauma, se é que se pode curar, assim. Meu filho não vai ser mais a criança que ele era depois desse episódio, não tem como voltar atrás, ele vai ter que se reorganizar, tá se reorganizando, mas a gente não tem essa estrutura. Aí tá, você vai pro partido. O partido é um partido ainda pequeno, essa é a realidade do pessoal, e vítima. A gente não pode falar assim, não, porque o partido tem que dar conta disso. Ok, tem mesmo. Tem que ter um protocolo, tem que melhorar, mas ainda é vítima disso e não tem orçamento. Aí você vai para a Câmara. A Câmara também, mesmo com o feminicídio político da Marielle, ainda não tem uma estrutura de segurança parlamentar. E segurança mesmo, eu tive 2 policiais da casa que foram cedidos para minhas agendas oficiais. Só que eu sou só vereadora em agenda oficial, eu sou vereadora o tempo todo e estou transitando com pessoas que podem me odiar e fazer algo contra mim. Eu fui chamada eu estava no mercado, uma pessoa sentindo o direito de gritar, vagabunda, vai morrer, marmita de bandido. É porque, tipo, eu olhei, tava de costas, olhei assim, mas foi aquele cara ali. Eu falei, gente, dele fazer isso e pegar uma arma e atirar, a gente não tem como. Meu pai anda com adesivo, andava, né, teve que tirar. Andava com adesivo antigo meu de campanha. Até falo pra ele, pai, não pode, acabou a campanha, tira o adesivo. Ah, mas eu deixei só a sua cara. Eu falei, tá bom, você tem orgulho da sua filha, ok? Beleza, obrigada. Meu pai foi abordado na padaria. Ih, você conhece essa menina aí? Eu não tinha contado sobre a situação pro meu pai ainda. Meu pai tem mais de 70, né? Então eu falei, pô, vamos preservar o velho, né? Ah, não, isso aí é negócio de política e pede. Meu pai também é macaco velho, né? De esse negócio de segurança e tal, bombeiro. Aí ele foi e falou que tava. Só colocou porque pediram. Aí ele falou: não, tá marcada pra morrer, igual a Marielle. Na padaria. Trivial. No subúrbio do Rio de Janeiro. Nossa. Então, assim, isso faz com que você pense assim: poxa, minha mãe tá aí, você não vai fazer mais uma eleição, né? Aí eu falei: mãe, esse ano não. Realmente, esse ano eu tenho que cuidar disso tudo que desmoronou. A gente vai pro fundo do poço mesmo, gente. Assim, não tem outra palavra, não. Porque a crise de criança atípica, todo mundo que é mãe atípica ou convive com uma criança que tenha qualquer transtorno de desenvolvimento neurológico sabe como é que é. Quem é mãe de mais de 2, né, também sabe que é uma outra luta, né? Então eu tenho uma galerinha aí pra dar conta. De 3 anos eu tenho que estar bem pra brincar. Então, são múltiplas jornadas dentro das múltiplas jornadas. E aí, esses pedidos de família mesmo. Pra minha mãe também é uma pessoa com câncer e tal. Você não vai ser candidata, só quero que isso acabe. Falei, isso o quê, mãe? Isso vai passar. Mas isso, na cabeça dela, é essa vida. E essa vida é realmente uma vida de alta exposição e de muita violência, onde a gente não tem um apoio bem estruturado. Porque você vê, esses caras brancos que se envolvem com escândalos de corrupção e tudo mais, eles só caem pra cima. Eles são afastados, vão para um grande cargo numa empresa multinacional e ficam anos lá até esquecerem e eles poderem voltar de novo. Você que tá fazendo uma luta digna, que é ameaçada, você cai pra baixo, você fica endividado, que assim, você vai fazer como? Ah, tá, tem que morar num lugar mais seguro, lugar mais seguro é mais caro. Aí você vai, não sei o quê, aí você, não, vamos formulário, aí instituições, organizações que podem te ajudar. Ah, não podem mais porque agora você é parlamentar. Então, assim, espera-se que você tenha recurso, mas você não é herdeira, então esse recurso vem da onde? Porque quando a gente chega num lugar que a gente vira parlamentar, vereador, você tem um salário melhor, e a tua família tá lá.
um desempregado, o outro querendo acessar a educação sem poder, o outro precisando de um remédio, o seu salário que poderia te levar para uma vida, né, vamos botar assim, de classe média, ele tem que virar um salário que vai fazer com que todo mundo saia de um lugar que é a base da pirâmide. Então, a gente fica realmente mobilizado. Então, assim, isso me falou, poxa, estou inviabilizada, vou buscar ferramentas, fui muito honesta com todas as pessoas que trabalham comigo mesmo. Muita gente falou, a gente não sabe o que a Thaís vai fazer. Eu falei, vocês sabem sim o que eu vou fazer. O que eu vou buscar é uma possibilidade de transição com responsabilidade, porque também é isso. É quando mulheres como nós chegam no poder, a gente traz também outras pessoas parecidas com a gente que precisam de dignidade. Então, você tem uma equipe, você tem 20 assessores que dependem de você continuar para que eles tenham a dignidade deles e possam se organizar nas suas vidas também, né? Mas o meu inegociável sempre foi a vida dos meus filhos e nesse último momento, né? Essas ameaças que vieram, elas foram muito relacionadas também a um lugar de insegurança para eles. E aí eu não tenho, mas eu não me sinto no direito, né? Eu falo, poxa, eu que defendo tanto criança desde sempre, vou ser a pessoa que reproduz algum nível de violência, né? Porque eu tô reproduzindo, se eu estou permitindo que isso aconteça na vida deles, por conta de, não a posição política, mas eu acho que a gente fala de ocupação, né? Por uma ocupação política que, no limite, porque é isso, no limite, diante de tanto abandono, ela não deve importar tanto quanto dizem. Porque ao mesmo tempo que a gente diz sobre mulheres negras no poder, as nossas vidas importam, vocês têm que estar. Mas quando a gente chega, quem está com a gente para se manter? E essa foi a minha grande pergunta para mim, e eu tenho feito ela dia a dia, né? Porque mal ou bem eu continuei, foi outubro, né? Então, já tô aí esse semestre todo tentando respirar, empurrando com o que dá, com o que não dá também, mas nessa grande reflexão, eu entendo a importância do meu papel político mesmo, né? Sou cumpridora dos deveres que eu me comprometi, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa, sou humana, né? Eu acho que humanizar também essas questões é uma forma de fazer uma inspiração honesta. Porque hoje, sim, a gente sabe que a gente precisa, estamos subrepresentadas, mas a nossa representatividade não pode custar as nossas vidas. Quantas e quais de nós não estão ameaçadas, né? A sua e a do seu filho e a dos seus filhos, da sua mãe. É muito difícil, né? Muito cruel a gente ter que negociar a nossa própria vida, né? Muito. Por um sacrifício que, olhando para a história, para o quanto que a gente tem de história e figuras que foram importantes, né? A gente vê o quanto que elas foram apagadas ou invisibilizadas ou só tiveram reconhecimento depois de mortas, né? E isso é algo que é muito cruel, porque quando a gente conversa com a continuidade dessas mulheres, porque eles existem, os filhos, os companheiros, as famílias, a gente vê essa mágoa, né? Uma mágoa por um apagamento, por uma falta de reconhecimento que a gente não tá falando de tapinha nas costas, de emoção, de aplauso, a gente tá falando de estrutura. Porque quando a gente fala das lideranças que conseguiram se constituir, e elas são majoritariamente homens e brancos, a gente fala de estrutura que eles sempre tiveram. O apoio para eles nunca foi só o apoio moral, é o apoio estrutural, o apoio de investimento. Você precisa morar num lugar melhor, sim, você precisa ter tudo do bom e do melhor para que você possa desempenhar esse seu papel de ser um bom líder. O que te capacita é o cuidado. Mas pra gente que tá cuidando o tempo todo, isso não existe. Aí eu vou... Acho que se saio da política, eu acho que esse é o meu próximo caminho, assim. Isso tem a ver com a pergunta que eu queria te fazer, essa questão estrutural, porque a gente está dando exemplo dessa, enfim, da Marielle, você, são poucas, né? E a gente, de fora, parece que nenhum partido consegue aumentar o número de mulheres, nem não é por falta de talento. Tem muitas mulheres talentosas que não conseguem entrar, não conseguem se eleger, ou se elegem, não conseguem se reeleger, né? É um cargo muito importante, né? O cargo de vereadora. O que você, assim, se digamos, tudo depende de você, você tem todo o poder. O que você acha que precisaria mudar na estrutura partidária para que mais mulheres pudessem se candidatar e conseguir se eleger? O que tem de errado? E o que precisaria fazer? Olha, o que você reformaria se dependesse de você? Na estrutura partidária, eu acho que majoritariamente, né, eu venho de um partido de exceção, né, um partido que já aplica essa lógica de cotas e de priorização de candidaturas de negros e negros antes mesmo de ser uma resolução nacional, mas eu acho que a questão de reconhecer a viabilidade daquela liderança. Existe uma falta de reconhecimento de viabilidade de lideranças femininas, né, negros e negras, então LGBTQIA+, pessoas com deficiência, que
faz com que essas pessoas sejam preteridas. E o que você quer dizer com não reconhecer a viabilidade? Por exemplo, em outras palavras, eu chego com a minha história, com a minha potência política, com o trabalho que eu realizei. Mas se eu não sou alguém que é indicado por alguém, se eu não faço parte de uma organização XYZ, de uma corrente, de uma tendência, eu não fico na cabeça de chapa, eu fico no rabo. Ficar no rabo significa não receber recurso nenhum. É uma, como é que eles falam? É filiação cívica. Você vai ter aí a legenda, mas você não vai ter recurso. Aí eles colocam recurso em alguém que não tem a mesma trajetória, que não tem a mesma identificação. Essa pessoa pode fazer 3 vezes menos voto que eu, mas com 5 vezes mais recurso. Então, acho que a distribuição... E essa pessoa vem de onde? Essa pessoa está nas articulações, nas organizações. É um quadro que está sendo construído. Às vezes nunca nem foi testado na urna. Mas vai ter não sei quantos milhões de reais para concorrer. Porque é amigo de alguém? Porque tá... Isso organizações, é são as organizações internas, né? Tem partidos que têm correntes e tendências, como é o caso do meu partido, né? Então eu posso falar dentro do que eu conheço. Mas existem outras organizações também. Figura XYZ, que é do grupo de fulano, que ele acha que tem um grande potencial, um grande capital, que vai transferir o capital dele para ele e vai receber mais recurso. E não é um recurso validado pela viabilidade concreta. Por exemplo, eu cheguei, realmente, eu tinha um trabalho que me acompanhava. Eu não imaginava que eu fosse ter, na minha primeira eleição, quase 25 mil votos. Foi o que aconteceu comigo, para deputado estadual. Mas depois eu falei, poxa, Thaís, reconheça a sua trajetória. Você se candidatou primeiro a deputado estadual. Reconheça a sua trajetória. Você está trabalhando enquanto liderança comunitária desde quando você era uma criança. Obviamente que a população que vota vai reconhecer em você essa potência de representatividade, mas os partidos não reconhecem, não fazem essa escuta. Você chegou lá do nada, não cheguei do nada, eu tenho a minha trajetória. Então, acho que ter essa possibilidade de fazer uma triagem pautada realmente no potencial de a viabilidade da trajetória da pessoa é uma dignidade que falta. Porque você não é só um nome, você é aquilo que você traz. E se você puder colaborar, porque eleições proporcionais, gente, todo mundo precisa do voto de todo mundo. Então, assim, você faz um vereador sozinho, com quantos mil votos? Você precisa aí de um número mínimo para bater o quociente eleitoral e você precisa passar desse número mínimo para fazer as suas cadeirinhas lá, as proporcionais, todo mundo se ajuda. Então, quanto mais pessoas a gente tiver que possam ajudar e apoiar a criação dessas chapas, melhor. Mas aí fica com medo de, não, vai dar dinheiro para ela vai fazer mais votos. Não adianta. Se a pessoa tiver uma trajetória consolidada e ela puder ser colocada como teste de urna, né, que falam que, você nunca foi testado na urna. Fui testado na urna, fiz 25 mil votos. O que aconteceria na próxima eleição? Eu teria orçamento, porque, poxa, eu tenho voto. Mas não, eu não tive nada, tentaram me expulsar. Então, acho que eu mudaria isso, entendeu? Acolher pessoas que possam, de fato, qualificar os parlamentos também significa olhar com mais profundidade para a história delas. E, majoritariamente, as pessoas que são as lideranças comunitárias que são mais efetivas são as populares. Não tem essa coisa de, eu sou o meu padrinho político é fulano, Beltrano. Não, você é que tá no território, tá ali no dia a dia, as pessoas confiam em você. Acho que os partidos deveriam ser mais gratos a essas pessoas que colocam à disposição. E, na outra ponta, eleição é sobre grana mesmo. Panfleto custa, adesivo custa, logística custa. Eu acho que tem que ter uma distribuição não só mais equânime, mas com mais investimento real nas candidaturas de mulheres. Porque a gente vê que somos as subfinanciadas, né? A gente, você tá falando de uma mulher no interior, de um lugar que não é prioridade. Porque sai um pouco de Rio e São Paulo também, porque é outra realidade, né? Mas a gente tem mulheres em cidades menores, onde a gente vê nitidamente que o corte, ele é um corte realmente que faz diferenciação por gênero. Por mais que vai ter a cota, aí é que vai bater a cota, bota uma que nem vai ser candidata de verdade, que vai ser a famosa laranja, só para poder beneficiar o grupo político que está ali junto, né? Então, eu acho que a distribuição de recurso também é um grande problema e o subfinanciamento que ela causa, né? Porque senão a gente fica, se você tivesse mais dinheiro, você teria mais votos? Sim, porque você poderia ter viajado para todos os municípios que você, de repente, tem uma base ali, que olha, fiz um trabalho lá em Trajano de Moraes. O pessoal de Trajano de Moraes quer que eu vá lá. Mas como é que eu chego em Trajano de Moraes? Como é que eu me alimento em Trajano de Moraes? Como é que eu distribuo material em Trajano de Moraes? Como é que eu boto a rede social para chegar em Trajano de Moraes? Custa. Então, eu acho que seriam essas duas pontas. Faria uma escuta qualificada da trajetória dessas mulheres, dessas pessoas que vão compor as chapas, reconhecendo e dando viabilidade. Eu dou crédito mesmo. Olha só o que essa pessoa já fez sem mandato nenhum. E investiria de forma substancial para que elas pudessem chance de disputar. Com poder, né? Você me deu poder. Então... Não, eu tô te dando todo o poder.
Se essas reformas todas acontecessem e tivessem mais mulheres como você, candidatas e eleitas, você teria mais vontade de ficar na política? Ah, claro. Você se sentiria mais poderosa e mais... Nossa, eu me sentiria mais segura. Todas as vezes que aconteceram coisas difíceis, a gente tem muito isso, né? Hoje tá viral até, muitos posts parecidos, falando coisas parecidas. Todas as vezes que aconteceram coisas difíceis na minha vida, foram outras mulheres que seguraram na minha mão. Né? Eu acho que esse lugar da gente como cuidadora, a gente precisa distribuir o cuidado não é coisa de gênero, não é coisa só de mulher, de todo mundo, mas infelizmente a realidade que trouxe a gente até aqui foi essa. E aí eu falo de mulheres mães, eu falo de mulheres trans, foram essas pessoas onde eu pude me reconhecer e ter colo, e ter agência, e ter coro, porque ter coro na política importa muito, né? Então assim, você tá ali falando sozinho pra quem? Quem olha, quem te dá atenção é uma outra mulher que sentiu aquilo que você está vivendo na pele. Ela não negligencia o meu discurso. Ao contrário, quando a gente está ali, a gente se olha, a gente se reafirma, a gente fala o nome uma das outras. Então, estar ali, imagina uma Câmara, né, presidida por mulheres. A gente não ia ter só outros banheiros, né, banheiros diversos, que tem essa discussão agora, há tão pouco tempo. A gente não ia ter falta de fraudário. Então, eu acho que sim, a nossa presença ela é transformadora e ela dá segurança para nós. E isso é difícil, né? Porque como não existe, a gente fica realmente muito insegura. Vai existir. Não, a gente tá trabalhando para isso, gente. Em qualquer lugar que eu esteja, eu vou estar trabalhando para isso. Eu não abro mão. Tô trabalhando para isso, para que talvez, né? Eu acho que a gente fala muito. Eu gosto muito do futuro, né? Ser mãe é ter uma fé inabalável na vida. Eu gosto muito do futuro. Não, eu gosto muito do futuro. Eu tenho uma fé inabalável na vida. Eu acho que, assim, eu nunca deixei de desejar ter meus filhos, muito depois do trauma, porque eu falei, cara, eu vou botar gente boa nesse mundo, gente que não vai ser criada com trauma, numa casa cheia de grito, numa casa com, sabe? Eu acho que essa perspectiva de poder transformar a partir da nossa continuidade, ela é algo que a gente precisa fazer para ter sustentabilidade humana. Ou senão, o nosso fim do mundo já aconteceu várias vezes. Então a gente está trabalhando para regeneração, né? E aí, por acreditar nisso tudo, eu realmente me coloco nesse lugar de disposição para gostar do futuro. Só que o futuro que eu vejo, ele é muito diferente do futuro que está sendo prometido para nós, do jeito que a sociedade anda hoje, né? Então, é se apegar às pessoas que podem trazer esses futuros possíveis. E eu acho que as nossas meninas merecem muito mais. Elas já estão fazendo mais. Então a gente vai ter essas meninas que se reconhecem mais cedo, que se autoafirmam mais cedo, que se autodeterminam mais cedo, jogadas nesse lugar que legisla contra os nossos corpos. Então acho que a transformação ela é urgente, né? Vou continuar fazendo parte dela. Isso. Obrigada por ouvir O Fio da Meada. No site da Rádio Novelo, você pode encontrar a transcrição do episódio. Eu fiz essa conversa com a Thaís porque é um tema muito importante e porque eu estava com saudades de aparecer por aqui. Mas esse não é um retorno dos episódios semanais do podcast. A boa notícia é que ainda esse ano a gente vai publicar uma temporada especial do Fio para vocês, com entrevistas bem legais. Em breve, a gente vai contar os detalhes dessa novidade nas redes da Novelo. A gente está no Instagram, no Threads, no X e no Blue Sky, sempre no @Rádio Novelo. Então, segue a gente para não perder nada. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paulo Scarpim e da Flora Thomson-DeVoe. A direção executiva é da Marcela Casaca. A gerência de produto é da Bia Ribeiro. A montagem desse episódio é da Evelyn Argenta. A sonorização é da Mariana Leão e a mixagem é do Gabriel Pimentel. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vinícius Luiz, da Bia Guimarães, da Bárbara Rubira, do Paulo Vitor Ribeiro, do Vitor Hugo Brandalize, da Maíra Valejo e da Carolina Moraes. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro e do Vinícius Magalhães. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira e a checagem é da Éter Rudnitsky. Obrigada e até o próximo episódio.